Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. É um prazer estar aqui com os irmãos para meditarmos na palavra do Senhor, já no início desse dia, no início da semana. E convido os irmãos a fechar os olhos para fazermos uma oração, para iniciarmos este culto. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te glorificamos, Senhor, pela tua presença aqui em nosso meio. Te agradecemos, Senhor, pela forma maravilhosa que o Senhor nos resgatou, nos trouxe para a tua presença, transformou as nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor tem nos dado. Nós estamos aqui reunidos, Senhor, na tua presença, para te bendizer, para louvar o teu nome, para meditar na tua santa palavra. Pedimos agora, Senhor, para que seja conosco neste culto, visita, Senhor, os nossos corações, através dos louvores, através da tua palavra. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, os nossos pecados, todas as nossas transgressões. Nos conceda, Senhor, comunhão para que possamos estar na tua santa presença. Pois pedimos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Convido a igreja a ficar de pé para cantarmos um louvor ao Senhor. Existe um cântico bem antigo, na verdade a gente chamava de corinho, né? E tem tudo a ver com o que a gente vai meditar nessa manhã. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem e passa o temporal, passa o temporal, passa o temporal. Com Cristo no barco tudo vai muito bem e passa o temporal. Com Cristo na vida, com Cristo na vida tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo na vida tudo vai muito bem e passa o temporal, passa o temporal, passa o temporal. Com Cristo na vida tudo vai muito bem e passa o temporal. Amém, glória a Jesus. A igreja pode se sentar? Vamos abrir a palavra do Senhor, num texto bastante conhecido dos irmãos. Está no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35. Já deu para desconfiar que texto, né? Com Cristo no barco, vai tudo bem, né? E passa o temporal, né? É quando Jesus acalma uma tempestade. Esta passagem é relatada nos três evangelhos sinópticos: o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, né? Nós vamos aqui meditar no texto que está no evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35. Amém? Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Somente até aqui, amém? Irmãos, esta passagem, como foi dito, bastante conhecida dos irmãos. É um texto riquíssimo, é tanto assim que está relatado em três evangelhos, mas daria para trazer uma mensagem extensa sobre esse assunto. Mas vamos tentar trazer apenas a essência desse texto aqui. É aquilo que possamos colocar em prática em nossas vidas, né? E, se possível, a partir de hoje. Nesse texto aqui nós vemos que os discípulos estavam em alto mar, houve uma grande tempestade, conhecido como o Mar da Galileia, que na verdade não era
O mar era conhecido como mar, mas na verdade era o lago de Genezaré ou o lago de Tiberíades, um lago de água doce. Tinha cerca de 14 quilômetros por 21 de extensão. Mas era um lago gigantesco, onde os discípulos estavam acostumados a pescar. A maioria dos discípulos que estavam ali já eram pescadores, já conheciam bem aquele lugar, conhecia cada palmo ali daquele lago, mas houve uma grande tempestade de vento, o mar estava agitado, as águas já estavam entrando sobre o barco, as ondas, que diz que arremessavam contra o barco, de modo que ele já estava se enchendo de água. Então, os discípulos ficaram atemorizados, apavorados, porque mesmo conhecendo aquele lago na palma da mão, que passaram a maior parte de suas vidas ali naquele lugar, porque eles eram pescadores, a maioria deles. Mas ainda assim, houve um certo pavor, um certo medo ali entre eles. Ficaram apavorados e o Senhor Jesus estava ali dormindo. Repare que eu tenho certeza que eles já haviam usado todos os recursos que eles tinham para tentar controlar aquele barquinho. E não conseguiam. Eles eram pescadores experientes e nem assim conseguiram dominar aquele barquinho. E o medo que eles tiveram ali na hora é exatamente do barco virar, daquele barquinho virar e ser estragado pelo mar. E sendo assim, é bem possível que todos morressem. E Jesus estava no barco, mas Jesus estava dormindo. Então, ele não entrava na cabeça deles. Como que a gente passa por uma luta dessa, uma dificuldade dessa, um temporal desse, e Jesus aqui dormindo? Agora, eu pergunto para os irmãos, Jesus sabia que aquela tempestade viria? Que eles estariam em apuros? Sim. Primeiro que Jesus, ele é onisciente. E quem foi que chamou aqueles discípulos para estarem ali? O próprio Senhor Jesus. No primeiro versículo que lemos diz, naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus, passemos para a outra margem. Foi o próprio Senhor Jesus que chamou os discípulos para ir para a outra margem, para o outro lado ali do mar. Se Jesus chamou, ele não chamou os discípulos para morrerem, mas chamou para lhes dar uma grande experiência, algum ensino. Então, irmãos, às vezes passamos por dificuldades, enfrentamos tempestades, lutas, provas, mas o importante, irmãos, é que o Senhor está no barco, o Senhor está conosco. Foi Ele que nos chamou, foi Ele que nos convocou, foi Ele que nos elegeu. Então, às vezes alguns irmãos, mesmo sendo crentes, salvos em Cristo, se questionam, né? Mas eu estou na presença do Senhor, eu vou à igreja, eu leio a Bíblia, eu oro, por que está acontecendo isso comigo? Os discípulos estavam ali, Jesus estava no barco, eram servos do Senhor, eles não estavam fora da vontade de Deus. Quando alguém sai fora do centro da vontade de Deus, com certeza vai pagar o preço, né? É como uma ovelha, né? Longe do seu pastor, que se torna uma presa fácil, né? Para o predador de nossas almas, né? Mas acontece que eles estavam no centro da vontade de Deus, fazendo aquilo que o Senhor Jesus falou. Eles estavam indo para outra banda. E o desespero deles, com medo de morrer, querendo acordar Jesus, como se Jesus não soubesse de nada, como se Jesus não fosse fazer nada. Irmãos, às vezes, passamos por um momento difícil também. E pode até ser que alguns irmãos tenho até essa dúvida, será que o Senhor não vai fazer nada? Será que o Senhor não vai entrar com providência? Será que o Senhor está ouvindo as minhas orações? Mas aqui o Senhor Jesus, ele levantou, os discípulos perguntaram, mestre, não te importa que pereçamos? No versículo 38, e ele aqui no versículo 39 diz que, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Veja só, irmãos, nós tomamos a palavra do Senhor Jesus e tudo parou. O vento parou, o mar se aquietou e houve aquela bonança. Por quê, irmãos? Porque o Senhor Jesus estava no barco. E então eles dizem, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Irmãos, como é que nós, sendo servos do Senhor, crentes salvos em Cristo, podemos ter medo de certas situações, né? Ficar atribulados, perder sono, né? Perder noite de sono, preocupado com problemas, se o Senhor Jesus está no barco, se Ele está conosco. O Senhor Jesus estava presente fisicamente ali com eles naquele momento, mas para nós temos uma promessa do Senhor, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então o Senhor Jesus, Ele é onipresente, Ele está presente entre nós, Ele está conosco no barco, foi Ele que nos chamou. Então, e nós temos também a onisciência do Senhor Jesus. Ele sabe que problema nós estamos enfrentando. Ele conhece os nossos problemas, nossas necessidades, nossas angústias. Devemos orar sim, pedir ao Senhor. Mas o que nós não podemos fazer é nos desesperar
como os discípulos fizeram ali. E o Senhor Jesus estava dando um grande ensino para eles e para cada um de nós aqui nessa manhã. E além da onisciência, da onipresença do Senhor Jesus, porque Ele é o próprio Deus, nós vemos também a onipotência do Senhor, que Ele deu uma ordem para o mar, para o vento, e eles obedeceram. E eles, atemorizados, antes eles ficaram com medo, né? Com medo de morrer mesmo. E agora nós vemos no último versículo que eles ficaram com temor, um grande temor. Esse temor aqui já é no sentido de reverência, né? Aquela admiração, porque, mas que homem é esse? Diziam uns aos outros, né? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, quem é este? Né? É uma pergunta que, se eu fizer essa pergunta aqui para os irmãos, abrir essa pergunta para a igreja e der a oportunidade de cada um responder, nós vamos ficar o dia todo, talvez virar a noite respondendo. Para vocês terem ideia, a própria Bíblia nos dá uma ideia de quem é este homem, né? Ele é a rocha ferida, né? Ele é a rosa de Saron, ele é o líder dos vales, ele é o alfa, o ômega, ele é o princípio e o fim, né? Ele é o pão da vida, né? Ele é o bom pastor, ele é o pão da vida, ele é a ressurreição e a vida. Irmãos, se abrir espaço aqui, nós vamos virar o dia e a noite. Jesus é tudo isso e ele é muito mais. Então a questão é a seguinte: se estamos atravessando por dificuldades, problemas, tribulações, o que fazer? Aquietar o coração, acalmar, porque o Senhor Jesus, ele estava no controle da situação ali naquele momento, assim como ele está no controle da situação a todo momento. Qualquer problema que seja em nossas vidas parece impossível para nós, nossos recursos já se esgotaram, não temos mais o que fazer, seja problema no lar, seja familiar, seja no emprego, problema de saúde, não importa, não há nada impossível para o nosso Deus. Que homem é esse, né? Esse é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que entregou a sua vida por nós. E é por isso que nós estamos aqui reunidos nesta manhã, para adorar e bendizer o seu nome. E crer, né, que, independente das circunstâncias ao redor, nós temos um Deus que nos ama e que está sempre pronto a nos ajudar. E Ele sempre estará no controle da situação. Amém? Convido o pastor Valsumei a fazer uma oração e dar início ao estudo desta manhã. Amém? Obrigado, Evair, por a gente ser, nessa manhã, confortado com essa palavra, né? A gente é muito agitado, o homem naturalmente é muito agitado. Não sei vocês, mas eu, apesar de ser parecido assim, pacatão, tranquilo, mas o coração da gente parece um vulcão de vez em quando. E a gente, até para vir na igreja no domingo, às vezes a gente chega aqui agitado demais. Essa foi uma ótima palavra. Deus realmente quer acalmar o nosso coração, quer, né, nos levar para a presença dEle e permitir que nós realmente dependamos da sua vida para nós. Muito obrigado, Evair. Vamos orar. Pai amado, muito obrigado, Deus, por essa manhã, pela tua palavra já lida, pela vida do Evair, pelo Senhor ter usado ele poderosamente, Senhor, para trazer uma palavra de refrigério, de conforto, de exortação também à nossa vida. Nós que somos tão agitados como aquele mar estava agitado pelo vento, Senhor, desesperados, e o Senhor vem com calma, o Senhor se demonstra um Deus poderoso na nossa vida. Nós queremos te agradecer por isso. Aplica essa palavra no nosso coração, Senhor, hoje mesmo. Muito obrigado. E que possamos agora, na continuidade, Senhor, dessa escola bíblica dominical, aprendermos a respeito da Tua palavra, a respeito das Tuas coisas, através dos documentos confessionais que temos, Senhor, na nossa denominação, na nossa igreja. Nos ajuda, Senhor, a dependermos de Ti, em primeiro lugar, e da Tua palavra, Senhor. Nos dá a base sólida para caminharmos. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia a todos. Quero que você abra a palavra de Deus. Mateus 5. Eu acho que nós vamos ler os versos 13 a 16. Mateus 5, 13 a 16. A palavra de Deus nos diz assim: Vós sois o sol da terra.
Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. É interessante essa colocação e o contexto desse versículo. Todo o que ele fala a respeito do sal da terra, de produzir seu efeito, de fazer diferença, de salgar, e esse é o propósito do ensinamento desse versículo, é mudar a realidade de onde você está. Esse é o propósito do sal e é o propósito da luz nesse texto. Onde o cristão, ou o verdadeiro cristão está, ele precisa fazer diferença. Ele precisa mudar o ambiente. Essas duas ilustrações usadas aqui nesse texto, elas corroboram, elas apontam para a questão das boas obras. Na verdade, o assunto central desse texto não é o sal, não é a luz, mas são as boas obras. E é sobre isso que nós queremos falar nessa manhã. Nossa confissão de fé de Westminster trata esse assunto no seu capítulo 16. Como sempre nós estamos fazendo, nós vamos ler todas as proposições, e nós temos nesse tema, capítulo 16, das boas obras, que trata a respeito desse assunto que acabamos de ler em Mateus. Nós temos, diferentemente de adoção, que tínhamos só proposição, depois só falamos de santidade, tinha acho que três, e agora esse tem 8 proposições. E na verdade a confissão de fé, ela trata isso, mas ela trata numa importância ascendente do assunto de boas obras. Então, como que nós vamos fazer nessa manhã para tratar esse assunto? Primeiro eu quero perguntar para vocês, qual a impressão pessoal ou coletiva que nós temos como igreja das boas obras? O que é boas obras? Para que serve? Sintetizem isso para mim agora, nessa manhã. Nós estamos numa escola, não é só professor, então eu tenho direito de perguntar e vocês têm o dever de responder, ok? O que é boas obras? Não se atenham ao sentido somente, não se atenham somente ao sentido religioso de boas obras. Mas o que é boas obras? Boas obras. Muito bem, religioso. Vamos lá? Ajudar as pessoas, por exemplo, com cestas básicas, o irmão está doente, ele vai ajudar a limpar uma casa, né? Precisa de um médico, levar, indicar ao médico. Certo, social. Religioso. Vamos lá? Mais? Ajudem aí, gente. Amar. Ficou difícil amar. Mas Mais alguém que falou alguma coisa? Orar. Ok. Boas sugestões, boas respostas. Na verdade, tudo que vocês falaram não é que está errado, não está errado. Boas obras compreende tudo isso. Todos estão certos. Numa perspectiva diferente e numa abordagem diferente de boas obras, mas todos estão corretos. Então a gente vai caminhar aqui, ok? Boas obras. Então a gente vai começar lendo as proposições e alguns versículos das proposições. Nós vamos tratar por blocos, tá? Então a nossa aula hoje de manhã vai ser uma aula
alguns não gostam, porque alguns gostam da escola dominical como um sermão, é um outro sermão. Então, esse não vai ser um sermão. Muda a chavinha na sua cabeça. Hoje de manhã a gente vai estudar. Então, a metodologia do estudo nessa manhã, nós vamos ver primeiro as proposições, as 8 proposições, e eu vou comentando essas proposições e os seus textos básicos, ok? Dá para ler lá? Todos conseguem ler? Todos estão lendo? Então vamos ler todos juntos cada uma das proposições, ok? Primeira proposição do capítulo 16 da Confissão de Westminster, que fala sobre as boas obras, os das boas obras. Vamos lá? Boas obras são somente aquelas que Deus ordena em sua santa palavra, não as que, sem a autoridade dela, são aconselhadas pelos homens movidos de um zelo cego ou sob qualquer outro pretexto de boa intenção. Ok, a gente vai chegar, calma, não brigue comigo ainda. Aqui, essa primeira proposição trata as boas obras simplesmente e somente pelo aspecto cristão, ok? Nós vamos compreender os outros aspectos das boas obras logo mais. Então, os textos em destaque ali, por favor, você já pode abrir, e quem achou já lê, tá bom? Miqueias 6:8. Declarou ao homem o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e ames humildemente com teu Deus. Ok, pode ler mais forte, tá, gente? Eu falo alto e eu espero que os outros também falem alto. Então, não é nada de repreensão, não. O que diz esse versículo? Esse versículo, Deus está falando com o seu povo. Então, qual que é a orientação de Deus a respeito do quesito boas novas aí? O que diz esse versículo, minha irmã? Que é bom, né? Que é bom. Ok, continua. Pede de ti que pratiques a justiça. Pratiques a Justiça e ames a misericórdia. e ames a misericórdia. E andeis humildemente com teu Deus. E andeis humildemente com o teu Deus. Prática da justiça, a prática da misericórdia e o fato de andar com Deus estão presentes naquilo que Deus requer da atitude de boas obras daqueles a quem Ele escolheu. Essa é a primeira lição e talvez seja o aspecto central dessa primeira proposição. Ok? Alguém tem uma dúvida aqui? Esclarecida a primeira proposição? Então tá. Não vá falar que Deus, qualquer outra coisa que as pessoas que não são crentes fazem não são boas obras. Não é o que está dizendo aqui. A ênfase aqui é para você e para mim, para aqueles que são salvos, aqueles que são alcançados pela graça de Deus, e a gente vai compreender isso logo depois. Segunda proposição, ok? Vamos lá, todos juntos? Essas obras feitas, que obras? Isso. Ah não, tinha um outro texto antes, não tinha? Eu deixei de ler, vai, vamos lá voltar. Hebreus 13:21. Vos aperfeiçoei em todo o bem para cumprir a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, Jesus Cristo, a quem seja glória para todos sempre. Para quem é essa palavra? Vos aperfeiçoeis para toda... O que diz aí? Todo bem para cumprir a sua vontade. Para cumprir a vontade de quem? Quem que deve ser aperfeiçoado? Quem nós? A igreja. Ah, ok. Mais uma vez, afirma essa primeira. Na verdade, esses 2 versículos e os outros que estão ali, eles vão sempre afirmar essa primeira, essa grande verdade. Boas obras no aspecto cristão é somente para aquele que foi alcançado, redimido e lavado pelo Senhor, tá bom? Aspecto ou a proposição 2, vamos lá, agora sim. Estas boas obras, vamos lá? Estas boas obras
feitas em obediência aos mandamentos de Deus, são o fruto e as evidências de uma fé viva e verdadeira. Por elas, os crentes manifestam a sua gratidão, robustecem a sua confiança, edificam os seus irmãos, adornam a profissão do Evangelho, tapam a boca aos adversários e glorificam a Deus, cuja feitura são criados em Jesus Cristo para isso mesmo, a fim de que, tendo seu fruto em santificação, tenham no fim a vida eterna. 2 Pedro 1, 5 a 10. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque essas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Esse texto é muito abrangente, porque ele fala do chamado, ele fala da eleição, e ele fala dos frutos, ou a consequência da vida de uma pessoa. Isso está claro para vocês no texto que o Rafa acabou de ler? A gente precisa comentar o texto, ou dentro do que a gente viu, está claro? Eu creio que está bem claro. Então, segundo o texto, Mateus 5,16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém. Assim brilhe também a vossa luz. Vou comentar rapidamente essas obras, ou seja, aquelas obras que a gente viu na primeira proposição, que são obras que glorificam a Deus, são obras destinadas, e aqui ele reacentua isso, essas boas obras, elas pertencem àqueles que são salvos por Jesus, né? Essas obras, elas são feitas em obediência aos mandamentos de Deus. Atenção, aqui está alguma coisa importante para a igreja de Cristo nesses dias. Boas obras não é uma atitude voluntária da vontade humana, mesmo dentro da prática da fé cristã. Eu sinto vontade de levar um sopão. Eu sinto vontade de ajudar a velhinha a atravessar a rua. Eu sinto vontade. E aí as pessoas, os crentes dos nossos dias, caminham somente na sua vontade. E segunda proposição deixa claro que as boas obras, elas estão alicerçadas aonde? Não na sua vontade, mas nos mandamentos de Deus. Boas obras, então, não é ato de caridade. Biblicamente falando, boas obras não são somente atos de caridade. Elas são atos de obediência, são frutos de obediência a Deus. Engana-se quem pensa que boas obras são só coisas sociais, pessoais ou espirituais. Entenda o que eu falei. Pessoas veem boas obras só como ajuda social, é ajudar o pobre, ajudar a pessoa a atravessar a rua, o aleijado, o cego, e aí ela diz, boas obras são isso. Outras pessoas veem boas obras só como obediência à palavra de Deus, no sentido daquele medo, né, restritivo que a pessoa tem, aquele Deus carrancudo, aquele Deus que tem um chicote na mão, que se você não fizer aquilo, ele vai descer o chicote na sua costa, se você não for na igreja, se você não fizer as coisas. É uma religiosidade, também não é isso.
Então não é social, não é um religiosismo extremista, mas é uma questão de gratidão a Deus por aquilo que Ele fez. Veja bem, na nossa confissão de fé, e é isso que nós precisamos entender, nós cremos na soberania de Deus e toda a atitude em santificação que nós temos para com Deus, lembra da lição do domingo anterior? Toda a atitude de santificação, ela não é por medo de um Deus vingador, castigador, mas é por atitude de gratidão. Gratidão. Então, quando nós obedecemos a Deus por gratidão, para que Ele seja glorificado, ok? Vamos continuar. Em obediência aos frutos de Deus, são o fruto e as evidências de uma fé viva e verdadeira, isso que acabamos de falar. Por elas os crentes manifestam a sua gratidão, acabei de falar, robustecem a sua, robustecer é tornar robusto, né? Essa expressão é muito incomum na nossa língua portuguesa, mas um cara que é franzino, um cara que é naturalmente fraco fisicamente, o que é recomendado para ele fortalecer a sua estrutura física? Fazer uma academia, fazer atividade física, comer bem, se alimentar bem. Quando ele faz isso, o que acontece com ele? Ele se torna robusto, ele se torna forte. Então robustecer aí é fortalecer. Vocês estão rindo porque vocês estão olhando para mim, né? Eu só estou robustecendo. Porque a Bíblia falou que se torna Cearense, eu já vi cearense, rapaz. Olha, eu já vi cearense que se eu falar, se ficar de lado você não enxerga o cara, né? Eu já vi, tá? Robustecem ou fortalecem a sua confiança. Confiança em quem, meus amados? Em si mesmo? Não, em Deus. Edificam os seus irmãos, e aí começam as questões, os detalhes da fé cristã que fazem toda a diferença. Por que você está aqui na igreja? Por que você faz parte desse corpo, dessa parte do corpo de Cristo? Por que você gosta de vir aqui? Porque eu tenho amizade com o Ivair, porque eu tenho amizade com o Eliel, com o Rafa, Marcelo. Amizade, não só amizade, mas interação. Porque nós temos necessidade de edificação, nós temos necessidade de comunhão, nós temos necessidade de crescimento. Edificam os seus irmãos. Você não está sozinho na igreja. As boas obras, elas não são só coisas que você faz para alguém, no sentido de ajudar essa pessoa que não vincule aquele caso a você. Não, boas novas está atrelado diretamente à sua vida espiritual também. Então, quando você aconselha alguém, quando você ora por alguém, quando você ajuda alguém, quando você caminha com essa pessoa, quando você vai visitá-la no hospital, quando você chora com ela, ela se sente edificada e logo suas boas obras estão sendo consideradas. Isso também é boas obras, certo? Deixa eu ver, edificam seus irmãos, adornam a profissão do evangelho. Então, você vai falar para mim, pastor, mas ser evangelho ou viver o evangelho é uma questão profissional? Não, professar, essa é a palavra, quando você professa a sua fé. Então, as boas obras também, elas fazem com que a profissão da sua fé, ou aquilo que você prometeu quando você foi recebido nessa igreja, você professou a sua fé em Jesus Cristo, ela se torne evidente.
na sua vida, no seu viver diário. Boas obras vai além daquela coisa que a gente sempre fala, né? Que é a primeira pressão que certamente vem na sua cabeça e na minha também. Ok? Tapam a boca aos adversários e glorificam a Deus. Eu sempre gosto de ressaltar essa questão de tudo que a gente faz, ou de todas as ações da nossa confissão de fé, elas terminam nesse ponto. Qual é o ponto? Glorificar a Deus. A primeira pergunta do nosso catecismo de fé é qual? Qual o fim principal do homem? E qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-los, né? E usufruir dele para sempre. Cuja feitura são criados em Cristo Jesus para isso mesmo. Ou seja, se Jesus foi aquele que te lavou, te justificou, por que ele fez isso na sua vida? Exatamente para que o resultado na sua vida fosse a glorificação a Deus através de uma vida de boas obras, tá bom? A fim de que, tendo o seu futuro em santificação, o seu fruto em santificação, que é o assunto que a gente falou anterior, tenham no fim a vida eterna. Muita gente, muito cristão nessa vida terrena, ele desliga de todas as coisas e o único foco que ele tem é a vida eterna. É errado isso? Não. Desde que você não esqueça o teu chamado durante essa terra. A glorificação a Deus, ela será eterna no sentido de que nós estaremos para sempre com Ele, adorando. O Apocalipse fala muito disso. Mas o que glorifica mais a Deus enquanto nós estamos vivendo nessa vida passageira aqui pela face da terra, é cumprir o seu chamado, o seu propósito, que é vades e deis frutos. Mateus 18. Aquilo ali é boas obras, explícito pelo próprio Jesus para aqueles que são salvos. Ok? Vamos para a terceira proposição, que ainda estamos na terceira e temos 8. Vamos lá junto? O poder, capacidade de fazer boas obras não é de modo algum dos próprios fiéis, mas provém inteiramente do Espírito de Cristo. A fim de que sejam para isso habilitados, é necessário, além da graça que já receberam, uma influência positiva do mesmo Espírito Santo para operar neles o querer como realizar, segundo o seu beneplácito. Contudo, não devem por isso tornar-se negligentes, como se não fossem obrigados a cumprir qualquer dever, senão quando movidos especialmente pelo Espírito, mas devem esforçar-se por estimular a graça de Deus que há neles. Ok, João 15, 4 a 6. Quem vai ler? Permanecei em mim, eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Ok. Esse é um dos textos, só vamos ler. Até o 6, né? É até o 6. Perdão. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Quando você lê esse texto com essa perspectiva da terceira proposição do capítulo 16, que fala das boas obras, você começa a ter uma compreensão diferente do que aquele texto ali quer dizer.
Jesus se colocando como a videira e nós os ramos, o resultado da nossa vida ligada a Ele, o que Ele espera de nós. E aqui vamos conversar um pouco sobre essa terceira proposição. De quem vem a capacitação de produzir boas obras? Do Espírito Santo. Exatamente, vocês estão certos. É o que fala. E só através do Espírito Santo é que nós somos capacitados para produzir bons frutos, para produzir resultado da nossa fé cristã. Ou seja, todas essas questões se refletem naquilo que a gente está estudando, que é chamado de boas obras. Agora, é interessante que essa dependência do Espírito Santo, por outro lado, não nos exime da responsabilidade de fazer boas obras que não sejam somente aquelas explicitadas ou dirigidas pelo Espírito Santo de Deus. E aqui a gente começa a entrar numa outra questão, que a gente começa a sair daquele senso religioso das boas obras só dos salvos, e não que os salvos não produzam boas obras, mas a gente está falando e começou a abordar aqui algo que ainda não está claro nessa proposição, que é a graça geral e a graça restrita, né? Que a gente fala, graça especial, exatamente, né? Qual que é a graça geral? O que é graça geral? Vamos lá? O sol nasce para todos, a chuva é para todos, eu vou usar aqui alguns termos mais absolutos. Por exemplo, quando você estuda numa profissão, no final, quando você vai colar grau, você faz um juramento. Então, o juramento geralmente compreende a ética da profissão. Ou seja, você promete que dentro daquela profissão você vai respeitar e tal. Tudo aquilo é um exemplo de graça geral, porque todo mundo precisa isso. Se não fosse a graça geral de Deus, a gente não viveria. E a graça específica é aquilo que a gente veio tratando até agora. As boas obras, ela está incluída tanto na graça geral como na graça privativa, ou na graça eletiva de Deus para aqueles que ele elege, para aqueles que ele elege, ok? Então, isso quer dizer que o cristão não é porque ele vive ou ele tem o Espírito de Deus dentro dele que as suas ações serão somente dirigidas pelo Espírito Santo. Vou radicalizar agora. Para vocês entenderem claro. Tem alguém que é ímpio ali se afogando. É espiritual você salvar aquela pessoa ou não? Não, porque não necessariamente só uma pessoa cristã salvaria aquela pessoa. Então, o crente, é um ímpio, eu vou orar a Deus para ver se Deus elegeu aquele ímpio para a salvação, vou aguardar a resposta, e se Deus o elegeu para a salvação, então somente se ele for salvo, eu vou agir bondosamente para com ele, porque o Espírito Santo me revelou. O final desse está falando exatamente isso. Que a gente precisa
além da direção do Espírito Santo, e nós necessariamente e prioritariamente devemos ser dirigidos com relação às boas obras pelo Espírito de Deus, mas também nós devemos ter o senso de justiça, o senso de boas obras, daquela graça que é comum a todos. Ok? Ficou claro para vocês? Claro? Alguém quer fazer algum comentário? Ok, quarto, vamos lá. Os que alcançam pela sua obediência a maior perfeição possível nessa vida, estão tão longe de exercer as suas obrigações e fazer mais do que Deus requer, que são deficientes em muitas coisas que são obrigados a fazer. Lucas 17:10. Depois de haver feito quanto vos foi ordenado, dizendo: somos servos inúteis, que fizemos apenas o que devemos fazer. Lê de novo que não chegou aqui para mim. 17:10. Assim também vós, depois de haver feito quanto vos foi ordenado, dizendo: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. O que está dizendo esse texto? Linkado ao que a nossa proposição 4 diz. O problema dos cristãos é muitas vezes quando eles fazem coisas boas, eles se orgulham daquilo que eles fazem. E eles querem, como aqueles homens lá no gasofilácio, os religiosos da época, diferente da viúva pobre, eles depositavam publicamente as suas ofertas no gasofilácio para que todos pudessem ver as suas boas obras. Essa proposição está radicalmente contradizendo essa posição que muitos de nós ainda hoje fazemos. Nós damos, meu pai falava isso, nós damos com a mão direita, mas requeremos algo em troco com a esquerda. Nós abençoamos, nós até compreendemos o que foi falado até aqui a respeito de boas obras. Pastor, eu faço tudo isso. Bom, se você fala isso, aquele homem, aquele jovem rico, quando chegou para Jesus, né? Senhor, eu tenho cumprido tudo isso, eu tenho feito tudo isso, eu sou um bom religioso, um bom seguidor, eu temo ao Senhor, faço tudo isso. E aí Jesus faz uma pergunta simples: vai e vende tudo que tem e dá aos pobres, vem e me segue. Caiu o semblante dele, porque no fundo ele se orgulhava de que tudo o que ele fazia era fruto da sua própria riqueza, daquilo que ele tinha. Ele não dava para Jesus tudo o que ele tinha, ele dava para Jesus o que lhe sobrava. E o que lhe sobrava era muita coisa, de fato. Mas a palavra também diz: quanto mais você vai ter, mais vai ser cobrado. Então Jesus não quer parte do que você tem. Jesus quer o todo da sua vida. E nunca o que você tem para dar como homem é suficiente para suprir aquilo que Deus requer de nós, porque nós somos insuficientes. E aí está atrelado a isso também a questão da soberania de Deus. Não há nada que você possa dar para Deus que vá satisfazê-lo ou vai deixar você tão habilitado, você vai ter um cheque em branco de Deus para sair por aí comprando todas as coisas, ou pisando em pessoas, ou se dizendo mais poderoso e mais santo que outros. Não são as suas boas obras que vão conquistar o seu status espiritual, porque nada que você fizer alcança isso. Porque, mais uma vez eu volto, porque
Todas as nossas boas obras devem ser feitas para glorificar a quem? A Deus e não a você mesmo. Eu gosto muito de pensar sobre obediência e obrigação, né? A diferença entre os dois, porque quando você pensa em obrigação, você foca na tarefa, né? Você é obrigado a fazer alguma coisa. Quando você pensa em obediência, você pensa em quem te falou para fazer algo. Então eu gosto de pensar em obediência porque você louva o seu Deus, porque você faz algo para agradar, você quer agradar ao seu Senhor. Então, você pensa em obediência, eu faço algo para agradar a quem me enviou. E obrigação, você foca na tarefa, você só fica lá, eu tenho que fazer isso, só foca na tarefa, você esquece quem está te enviando. E eu acho que, assim, é tudo para a glória de Deus. Então, eu falo, eu obedeço ao meu Senhor, e não é que eu sou obrigada a fazer isso, não, eu obedeço ao meu Senhor. E é interessante que o resultado de uma coisa e outra são diferentes. A obediência, quando você obedece mesmo a contragosto, e eu ouso dizer isso porque nós todos somos filhos de alguém, então, saindo da esfera divina para a esfera humana, mesmo que você não gostasse de obedecer aos seus pais, e pode discordar de mim, depois a gente pode fazer uma sessão de libertação na sua vida, mas quando você obedece, por exemplo, aos pais, mesmo que você não tenha prazer no ato da obediência, lavar uma louça, mas quando você terminou de lavar aquilo, e você olha para trás e fala, fiz, aquilo te dá uma sensação de dever cumprido, uma sensação de alívio, uma sensação de alegria. Quando você faz alguma coisa pela obrigação, aquilo se torna toda vez um peso, um fardo, não te traz nenhuma sensação de satisfação, nem espiritual, nem pessoal. Vamos caminhar, gente, senão a gente não chega lá. 5. Que horas termina aqui? Daqui 5 minutos? Então tá bom. Não podemos, pelas nossas melhores obras, merecer da mão de Deus perdão de pecado ou a vida eterna. Preste atenção você no que está dizendo aqui. Não podemos, pelas nossas melhores obras, merecer da mão de Deus perdão de pecado ou a vida eterna, porque é grande a desproporção que há entre eles e a glória por vir, e infinita distância que vai de nós a Deus, a quem não podemos ser úteis por meio delas, nem satisfazer pela dívida dos nossos pecados anteriores. E por quê? Como boas procedem do seu espírito e, como nossas, são impuras e misturadas com tanta fraqueza e imperfeição que não podemos suportar a severidade do juízo de Deus. Assim, depois que tivermos feito tudo quanto podemos, temos cumprido tão somente o nosso dever e somos servos inúteis. Romanos 3:20. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei tem um pleno conhecimento do pecado. Efésios 2:8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, Cristo não vem de vós, ou de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Ok, agora eu vou parar de falar e quero que vocês traduzam essa proposição à baila dos 2 textos lidos aqui. Vamos lá, o que vocês entenderam? Certo. Isso significa que? Não. Você completou, mas eu queria que você falasse o que significa o que você disse. Que nós não somos salvos pelas nossas obras.
obras porque somos salvos. Porque Tá. o poder de Deus não habita em nós. É exatamente isso. Quero pegar essa fala, permita abrir um parênteses na tua resposta. Vocês já viram gente falando que você precisa fazer tal coisa e tal coisa e tal coisa para perdoar os seus pecados? Ok, então estamos lá. Entenderam o recado? Vamos lá. Alguém tem mais alguma coisa para acrescentar fora isso? Nós temos a consciência do pecado, né? Ótimo. É assim, tem consciência do pecado e você tem, nesse mesmo tempo que você fazendo a obra, você tem que prestar atenção nessas suas atitudes, porque você conhece a lei. Você tem consciência disso. Tá. Aqui está falando tão somente da questão da salvação ou está falando da questão da purificação também? Exatamente. Então a troca aqui não é só para eu ser salvo, eu preciso fazer coisas boas. Aqui também está falando que tem gente que troca boas obras por perdão de pecados. Nós estamos chegando aí no carnaval. Vocês já ouviram falar um negócio chamado quarta-feira de cinzas? Adianta alguma coisa? Não adianta. E aí os cristãos acham bonito a Marquês de Sapucaí, o colorido e todas essas coisas. E daí ficam assistindo aquilo, porque não vão, né? Não vão para a igreja e tal, tem aqueles dias de feriado. Fazer o quê? Vamos assistir o carnaval. Estou pegando um exemplo extremo. E aí no final daqueles dias se sente tão mal. Não é para ver assim isso, né? Mas aí depois tem um culto no domingo, a gente purifica de tudo aquilo. Não funciona. Nada do que você faça alcança a purificação dos seus pecados, a não ser pela pessoa de Jesus Cristo, que é aquilo que nós vimos nessa proposição. Então, a gente tem que ficar muito atento a essas questões, essa questão das boas obras na nossa caminhada cristã. Alguns assuntos da confissão a gente não dá muita importância, mas elas são de extrema importância no nosso dia a dia. A gente tem que pensar nisso. E não só pensar nisso, mas tornar na nossa vida uma prática diária de vida essas questões que nós aprendemos. Certo? Vamos passar para a próxima? Sexta. Alguém quer falar alguma coisa a respeito daquela lá? Ok. Não obstante o que havemos dito, sendo aceitas por meio de Cristo, as pessoas dos crentes, também são aceitas nele as boas obras. Ou seja, acabamos de falar isso no item anterior. Só através de Jesus Cristo, nossas boas obras são aceitas por Deus. Certo? Porque se depender de nós mesmos, nós somos indignos. Não como se fossem nessa vida inteiramente puros e irrepreensíveis à vista de Deus, mas porque Deus, considerando-os em seu Filho, é servido a aceitar e recompensar aquilo que é sincero, embora seja acompanhado de muitas fraquezas e imperfeições. Nós não temos sinceridade? Temos. Nas nossas imperfeições, Deus espera de nós o quê? Sinceridade. Mas passando por Jesus Cristo. Porque fora dele, toda a ação, ela não é santificada, ela não se apresenta a Deus como aceitável, porque é obra daquele que é caído, é obra da carne. Deus não aceita esse tipo de coisa. Vamos lá para Hebreus 6:10. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos.
Claro para vocês? Então vamos lá. Proposição 7. As obras feitas pelos não regenerados. E agora, pronto, agora fomos para a graça. Nós estamos falando de graça. Agora nós estamos falando de graça comum. As obras feitas pelos não regenerados, embora sejam, quanto à matéria, coisas que Deus ordena, porque Deus predispôs, Deus criou todas as coisas e as ordena com a sua mão, ou todas as coisas são pré-ordenadas e mantidas por Deus, certo? E úteis tanto a si mesmos como a outros, contudo, porque procedem de corações não purificados pela fé, não são feitas devidamente segundo a palavra, nem para um fim justo, a glória de Deus, são pecaminosas e não podem agradar a Deus, nem preparar o homem para receber a graça de Deus. Não obstante, o negligenciá-las é ainda mais pecaminoso e ofensivo a Deus. Alguma dúvida nesse parágrafo? Vocês compreenderam ele claramente? O que ele diz aqui é o seguinte: dentro da graça comum, nós somos chamados por Deus, porque uma vez que todas as coisas são regidas por Deus, se nós negligenciarmos essa ordem geral, ou ordem comum de Deus para as nossas vidas, e agora nós estamos falando de ética, nós estamos falando de uma vida social, nós estamos falando de justiça social, nós estamos falando de ajuda mútua, nós estamos falando de tantas coisas. Se nós abrirmos mão disso, nós estamos ainda mais pecaminosos diante de Deus. Então, nós temos uma dupla, os crentes têm uma dupla responsabilidade, não só de oferecer as boas obras como um sacrifício santo, agradável a Deus, o nosso culto racional, a nossa santificação, que é esse processo de caminhar e fazer aquilo para que o nome de Deus seja glorificado. Nós temos uma dupla obrigação, fazer isso e mais aquilo. Agora, por outro lado, quem tenta fazer isso, que é ímpio, que não conheceu o Senhor, toda essa obra dele, essa tentativa, esse sacrifício, esse peso para receber a salvação é inútil, porque tudo isso só é possível e aceitável através de Jesus Cristo para Deus. É isso que está fazendo, ok? Não regenerado, o melhor que ele faça, jamais vai trazer a glória para Deus. Ok. Porque ele já busca a glória para si. Tá. É isso mesmo. Agora, daqui para frente é aula. Que daqui para frente o professor não vai mais discutir, ele só vai ler, tá? E eu acho que vai ficar claro para vocês. Então, as proposições iniciais do capítulo 16, que diz a respeito das boas obras, o capítulo 1 e 2 do capítulo 16 nos dizem o que são as boas obras e por que elas são importantes. As proposições 3 e 4 discutem a nossa capacidade de fazer boas obras e até que ponto seríamos capazes de guardar os mandamentos de Deus. A proposição 5 do capítulo 16 nos dá mais detalhes da importância cristã das boas obras, passando de uma discussão das limitações das pessoas mais santas para as limitações das melhores obras e como a obediência pode chegar a ser aceita quando nossas boas obras são tão más. Essa é uma questão que esse capítulo como um todo levanta e que as proposições 6 e 7
buscam responder com respeito ao crente e ao não regenerado. Dúvidas até aqui? Ok? Então vamos passar. Quais os tipos de boas obras? Quando falamos de boas obras, não nos referimos a obras perfeitas, mas obras que, pelo menos em princípio, correspondem às exigências divinas e que são boas no sentido espiritual da palavra. Tais obras ensinam do princípio do amor para com Deus e do desejo de fazer a sua vontade. Não são feitas somente em conformidade externa com a lei de Deus, mas são feitas também em obediência consciente à sua vontade revelada. E qualquer que seja o seu alvo próximo, seu alvo final é a glória de Deus. A gente já falou sobre isso. Quem são os praticantes dessas boas obras? Só os que são regenerados pelo Espírito de Deus podem fazer tais obras, tais boas obras. Isso não significa, contudo, que o não regenerado não pode praticar o bem em nenhum sentido da palavra. Dizer isso seria contradizer o ensino claro da Escritura, conforme Romanos 2,14, que diz: quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Podem executar obras que estejam de conformidade externa com a lei, que emanam de motivos nobres com respeito aos seus semelhantes e que correspondem mais ou menos a um ideal que alcança a aprovação de Deus. Estas obras têm explicação somente na graça comum de Deus. Certo? Qualidade das boas obras. Embora possam ser chamadas boas no sentido geral, são todavia radicalmente defeituosas, porque estão divorciadas da raiz espiritual do amor de Deus. Não representam nenhuma obediência íntima e real à lei de Deus, e não visam a glória de Deus. E aí o caráter meritório das obras. As boas obras, você sabe o que é caráter meritório? Todo mundo sabe? Caráter meritório das obras é merecer alguma coisa por ter feito alguma coisa. Eu mereço, Deus tem que me abençoar se eu fizer isso. Se eu der o dízimo se eu der meu carro, eu não posso, mas se eu der meu carro na igreja, Deus tem que fazer isso para mim. Isso é caráter meritório de obras. Vocês já ouviram isso em algum lugar? Será que na nossa igreja tem? Será que você tem feito isso? As boas obras dos crentes não são meritórias no sentido estrito da palavra, isso é, não tem valor inerente que é acompanhado por um direito junto a uma recompensa. Se Deus recompensa as boas obras dos crentes, não é porque esteja sob essa obrigação para com eles, mas somente porque Ele prometeu graciosamente conceder uma recompensa às obras que tivessem a sua aprovação. Há diversas razões porque não podem ser meritórias. Entenderam bem isso aqui? Vamos lá. Razões. Primeira, os crentes devem toda a sua vida a Deus e não podem merecer coisa alguma por dar a Deus simplesmente o que lhe é devido. Lucas 17, 9 a 10. Você pode procurar depois, porque se a gente for ver todos os textos, a gente não tem tempo aqui. Segundo, algumas razões, tá? A gente podia enumerar aqui o dia inteiro. Não podem praticar boas obras senão com a força que Deus lhes concede diariamente, e por isso não podem alegar nenhum mérito por elas. Se você faz boas obras é porque Deus te deu
forças para fazer boas obras. E aqui eu estendo isso ao não crente também, porque às vezes ele se honra disso, ele se orgulha disso, mas ele esquece que ele só está vivo porque Deus, o Deus que de repente ele não serve ou ele não entende, é quem o sustenta. Então isso aqui abrange todas as pessoas. Terceiro lugar, até as suas melhores obras são imperfeitas, e Deus não pode ficar satisfeito com nada que não seja obediência perfeita. Lembra da obediência que nós falamos? Obediência é o segredo. Obediência é o segredo do cristão. E em último lugar, suas obras não estão de maneira nenhuma em proporção com a recompensa eterna da glória. Aí eu fiz ali entre parênteses bem pequenininho algo que já foi citado aqui. Hoje não só a Igreja Católica faz isso. Igrejas agora da moda, da mídia, eles estão fazendo a mesma coisa, fazendo troca com Deus, né? Exigindo de Deus por conta dos seus méritos. Necessidade das boas obras. Não pode haver dúvidas acerca da necessidade das boas obras, mas essa necessidade deve ser entendida de maneira correta. Primeiro, não são necessárias para merecer a salvação, nem mesmo como condição indispensável à salvação. Segundo, as crianças entram no céu sem ter praticado qualquer boas obras. E esse assunto aqui é um assunto polêmico, porque abrange criança, e aí você vai falar, mas toda criança vai para o céu? Não. Cuidado com o que você fala. Eu estou abrindo parênteses que não é um assunto de hoje, mas nunca diga, toda criança vai para o céu, é um anjinho. Você já ouviu falar isso? Toda criança é um anjinho. Ah, ele não era tão inocente, tadinho, um anjinho foi para o céu, está com Jesus. Não. Lembra do critério primeiro da soberania de Deus. E o que diz a soberania de Deus? Quem escolhe para a salvação é Deus. E não você, e não o pai da criança. E a criança, assim que ela aprende a fazer e a agir na sua vida, qual que é a primeira palavra que geralmente as crianças falam? É não. Mas ela não sabe ainda, pastor. Mas a raiz do mal está nela. Quando Paulo diz que Paulo que fala que em pecado me concebeu, Davi fala, em pecado me concebeu minha mãe. Ele está querendo dizer que é o ato sexual? Tem muita gente que lê esse versículo e fala, o ato sexual, porque liga o pecado da tal da maçã, lá no Éden, a que Eva, tenha se relacionado sexualmente com Adão e tal, e aí então isso é o ato do pecado, e aí muita gente carrega horrores de trauma por conta dessa questão. E aí fala assim, em pecado me concebeu. Não. O que Davi está querendo dizer é que você já nasce debaixo da condenação do pecado. E você precisa da graça de Deus. Vamos caminhar mais. Terceiro. A Bíblia não ensina que ninguém pode ser salvo sem boas obras. Todavia, as boas obras são necessárias nas vidas dos crentes adultos, como exigidas por Deus, como frutos da fé, como expressão de gratidão, para a certeza da fé e para a glória de Deus. E aí termina de novo o círculo na glória de Deus. Mas você precisa das boas obras para quê? Para obedecer a Deus, porque é uma exigência de Deus, como frutos da fé, ou seja, as boas obras. Você não vai fazer boas obras para ser cristão.
você, por ser cristão, você faz boas obras. Como expressão de gratidão, nós já falamos aqui, para a certeza da fé, e isso caminha com você, apesar das suas quedas, você olha e fala, não, Deus tem transformado a minha vida, o meu caráter, e olha os frutos daquilo que Deus tem feito em mim. E isso faz com que você reafirme a sua própria fé, e para a glória de Cristo. A necessidade das boas obras deve ser mantida em oposição aos antinominianos. O que são antinominianos? Isso é um estudo teológico, tá? É uma expressão que a gente usa lá nos estudos. Antinominianos esperavam que os crentes são livres, ou asseveravam que os crentes são livres da obrigação de guardar a lei como uma regra de vida, desde que Cristo fez isso por eles. Tá? Isso já é desde o Antigo Testamento. Esse tipo de heresia já estava na igreja dita primitiva. Porque as pessoas diziam, e esse tipo de ação fazia com que alguns religiosos da época diziam, nós já fomos alcançados, já fomos salvos, esse corpo é mau, então vamos fazer o seguinte, vamos pecar muito. Por quê? O que salva é a alma. Deus já nos salvou, então vamos destruir aquilo que é corruptível para... E aí pecavam, né? Porque eles achavam que isso aproximava mais o espírito deles a Deus. Não estranha não que você faz a mesma coisa muitas vezes. Quando eu falo você, eu me incluo também, né? A gente tem um Deus que perdoa e vai lá e peca. Mas Deus vai me perdoar e vai lá e peca de novo. A gente faz isso muitas vezes. É uma posição inteiramente falsa. Cristo cumpriu a lei como uma obrigação pactual e levou a penalidade em lugar do seu povo, mas guardou a lei como uma regra de vida para si mesmo e só para si mesmo. Pela operação do seu Espírito, Cristo habilita os crentes a guardar a lei. Aqui eu quero fazer uma outra observação para você aqui nessa manhã. O Antigo Testamento era da lei, eu vivo na graça, então, né, para mim vale só o que Jesus diz, as leis mosaicas não valem nada mais, eu não preciso obedecê-las, porque o véu se rasgou, aí as pessoas fazem uma cena tão linda, eliminando todas as exigências ou o cumprimento da lei. Jesus cumpriu toda a lei em si mesmo, porque nenhum homem conseguiria cumprir aquela lei, nem eu e nem você. Mas a obediência a essa lei, ter essa lei como regra da nossa vida, ainda continua, meu filho. Você está entendendo? Então, é bom você ficar esperto, e eu também. É bom ficarmos espertos. Porque as boas obras, elas também, e elas necessariamente trabalham na obediência à lei de Deus, que não deixou de ser lei porque é do Antigo Testamento. Claro para todo mundo? Ok? E eles, sem qualquer constrangimento, voluntariamente obedecem a ela de coração. Então, obedecer à lei não significa que você vai cumpri-la totalmente, porque você sabe que você não vai conseguir, e eu sei disso. E aí nós recorremos a isso que a gente falou nessa manhã, a pessoa de Jesus Cristo, para nos capacitar. E quando nós errarmos,
se colocar como nosso intercessor e nos purificar dos nossos erros. Esse é o sentido desse parágrafo aqui. E para concluir nessa manhã, então eu gostaria de dizer o seguinte: essa confissão, em muitos capítulos, foca na obra de Deus em nossa salvação. Esse capítulo trata das nossas boas obras. Ele começa com uma definição. Boas obras são obras que Deus ordena em sua palavra. O Senhor explica o que é bom toda vez que expõe suas exigências, como prática da justiça, misericórdia amorosa ou andar humildemente em seus caminhos, né? Miqueias 6:8. Se quisermos saber ou experimentar o que é agradável, bom ou até mesmo perfeito, então devemos estudar a vontade de Deus revelada nas Escrituras. Romanos 12:2. Somente Ele pode nos mostrar o que é agradável diante dele. Como explica o escritor da carta aos Hebreus, Ele é o único que pode nos equipar em todo o bem para cumprir sua vontade através ou por Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos faça compreender essa questão das boas obras. O crente, na verdade, ele vive sempre em cima de algo muito sensível. A fé cristã, ela não é algo tão exato que você possa desconsiderar outras questões na sua vida. É sempre um equilíbrio, e esse equilíbrio só Deus pode dar para você. Só a comunhão com o Senhor pode trazer para você. Só a tua interação com a palavra de Deus pode trazer para você. Tudo que for além disso é muleta. Se você começar a depender do Rafa para viver a sua vida cristã, você está errado. É muleta. No conhecimento que ele tem da Bíblia, está errado. O conhecimento deve ser seu. A caminhada é sua. A intimidade, a santidade é sua para com Deus. E as boas obras, consecutivamente consecutivamente mesmo, como resultado disso, serão também direcionadas por Deus e glorificarão o próprio Deus. Amém? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma colocação? Nós terminamos mais um capítulo 16. Não posso colocar em primeira pessoa, mas assim, individualmente, são duas palavras. Assim, eu vejo quanto mais você estuda, mas sei que nada a ver com o filósofo, mas a gente entende o seguinte: que é obediência e temor, não temor mesmo, mas assim, reconhecer o poder do Senhor, sabe? São duas palavras que para mim são chaves. Reverência. Reverência. Temor, reverência, não temor nenhum. Aí que a gente vê o quanto nós somos dependentes e somos assim. Até nessa questão de boas obras, né? E aí, quando você estuda esse assunto, você vê como você é pequeno, porque muitas vezes, e eu falo de mim mesmo, é um testemunho pessoal, as minhas boas obras são limitadas a ajudar os outros. Muitas vezes. A ver o necessitado caído na sarjeta. E a gente compreende nesse capítulo que boas obras vai muito além disso. Está intimamente ligado a uma vida de santidade, a uma vida de resposta e obediência a Deus, e tantas outras coisas. É mais profundo do que só ajudar as pessoas, só ser um piedoso, só ser aquela pessoa que caridosa. Exatamente, caridosa. É mais do que isso. Vamos orar?
Deus de amor, nós te agradecemos porque, mesmo não merecendo, o Senhor nos amou, o Senhor nos chamou, nos elegeu, nos salvou, nos justificou. E, Senhor, o Senhor nos ensina, nos conduz. Não há nada que possamos fazer mesmo, Deus, em correlação à nossa bondade. Eu sou mais bondoso, o outro não é bondoso, eu sou caridoso, o outro não. Não há nada disso que faça que mereçamos a tua salvação ou mesmo o perdão dos nossos pecados. Deus, o Senhor é o centro de todas as coisas. Mas ao mesmo tempo o Senhor exige de nós e o Senhor coloca para nós, Deus, andarmos em obediência à tua palavra, sendo, Senhor, e fazendo como resposta ao nosso chamado as boas obras que ajudam, que edificam e que glorificam o teu nome. Deus, nós queremos obedecer ao Senhor. Nessa manhã, capacita cada um dos meus irmãos, a mim mesmo, a entendermos, Deus, essa lição e não só compreendermos com a mente, mas tornarmos isso uma prática na nossa vida diária. Nos ajuda, Senhor. Tenha misericórdia de nós, nos perdoa quando erramos e nos levanta de novo e nos faça caminhar na dependência do Teu Santo Espírito, na condução da Tua Palavra, Senhor, adorando e glorificando o Senhor, fazendo boas obras como cristãos que somos. É o que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, e todos uma ótima manhã. Amém.